Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você terá pacotão diário aqui sobre o Flamengo. Agora vamos direto aqui para mais um vídeo do Mengão. Tudo boa tarde. Também para Mari, enfim, Fernando, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Chegadas e partidas, e o Flamengo finalmente fechou um ciclo aí com o Marinho, né? Enfim, fechou esse ciclo com o Marinho porque estava demorando um pouquinho essa novela a, enfim, desenvolver e tudo mais, desde aquele imbróglio daquela não viagem dele lá, recusa para a viagem do Chile contra o Ñublense. E aí, enfim, o Marinho ontem assinou a rescisão, vai mesmo para o Fortaleza. O Flamengo vai economizar uma grana aí com eles, chega ali aos quase 4 milhões até o fim do ano. Também recebe um dinheiro, fica quase no 0 a 0 com essa saída dele, que dá uma compensação também, recebe uma grana por parte do Fortaleza, 400 mil dólares, dá quase 2 milhões de reais. E ontem, quer dizer, acho que foi na madrugada, se eu não me engano, já entrando já no dia de hoje, o Marinho postou um vídeo nas redes sociais falando bastante sobre a sua saída do Flamengo, o que aconteceu de fato, fez um meia-culpa ali naquele momento de não ter viajado para o Chile e explicou todo o seu sentimento nesses dias que treinou separado, enfim, todo esse movimento de saída, e ele que tanto se declarou torcedor do Flamengo e agora deixa o time para o Fortaleza. Vamos acompanhar agora o Marinho. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. E aí eu não consegui fazer o exame no momento ali. E na viagem, acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Acabei não viajando, fiz exame no dia 23, apareceu um edemazinho ali, eu ainda constava dor, né, no adutor. Na segunda-feira, no meu aniversário, saiu a notícia que eu tinha sido afastado. Porém, na sexta-feira, eu já fui noticiado que eu seria afastado. Desculpa ao torcedor que se chateou. Abri mão de dinheiro para jogar no Flamengo, para viver um sonho meu, da minha família. E aqui sim, realizei o sonho. Tá, então o Marinho, né, falando um pouquinho sobre esse momento, enfim, que ele teve conturbado na sua saída, ele faz uma meia-culpa, assim, de todo esse episódio. O fato é que ele perdeu a confiança com a comissão técnica, que tinha uma boa relação com ele, o Jorge Sampaoli e tudo mais, diante do que tinha acontecido, mas agora é página virada, o Marinho saiu. O Flamengo também, nesse processo aí, pode ser que existam outras saídas, tem essa questão, o Rodrigo Caio foi noticiado ontem pelo jornal O Globo, uma sondagem do Cruzeiro a ele, mas o Flamengo informa que não... assim, a gente apurou, na verdade, que não houve nenhuma proposta por enquanto. Isso depende muito se o Rodrigo Caio vai, de fato, decidir sair do Flamengo nesse momento. Depende muito dele. Ele tem contrato até o fim do ano e aí tem que ter uma movimentação dele, se ele de fato desejaria sair. Aí o Flamengo, nesse momento, não dificultaria essa saída, já que o Flamengo não tem a ideia de renovar o contrato desse jogador. Passou por muitas dificuldades médicas, tem jogado muito pouco, embora esteja recuperado já há algum tempo, tem tido poucas oportunidades. Então depende bastante mais de movimentações do jogador, como o Marinho agora teve essa movimentação de ir para o Fortaleza e não teve de ir para o São Paulo, por exemplo.
Aí você tem outras possibilidades, o Pablo não vem jogando tanto assim, seria também uma oportunidade de surgir outra questão de mercado. O Vidal, que já falou que no fim do ano no próximo ano não continua. Então são algumas questões que o Flamengo vem se movimentando, ao passo que tenta também pegar ali Alan, De La Cruz, tem o Luiz Araújo, o Rossi. Flamengo nessas idas e vindas do mercado de transferências, que é absolutamente normal. Mari. Obrigada, viu, Pedro? Mas vamos atualizar também, porque assim, a gente fica nessa expectativa para entender, como o Pedro trouxe, de uma sondagem do Cruzeiro e um interesse no Rodrigo Caio. Enquanto isso, o Cruzeiro também vai se movimentando no mercado, tá? Ele anunciou o Palácios, assinou um pré-contrato com o defensor colombiano, que será válido então de julho de 2023. Se tiver mais alguma informação, a gente chama ele também, mas quero ouvir de vocês. Rodrigo Caio no Cruzeiro, pela ótica do Flamengo, primeiro. Eu acho que seria uma boa negociação para todas as partes, né? O Rodrigo foi um cara extremamente importante em 2019, um dos melhores zagueiros do país, é um zagueiro que tem velocidade, um zagueiro que tem a qualidade para sair. E aí a conta acho que não fecha. E é um movimento necessário da direção do Flamengo fazer essa reformulação de elenco. Eu acho que você invista um tempo e dinheiro e expectativa até para o torcedor e ele não corresponder. Mas eu acho, sim, dando tudo certo na parte médica, eu acho um baita jogador. É porque eu acho que quando você tem um interesse de contratar, você já sabe qual o pacote. Você já sabe que ele tem essa fragilidade. Você assume o risco. Você assume um risco. Mas esse risco do Rodrigo Caio hoje, e, gente, a gente sempre fala, é um cara que sempre foi muito atencioso, sim, jogando bola, como que a gente já tem que avaliar que não é a pessoa, né? Jogando futebol também tem qualidade, mas hoje o pacote é de muito alto risco, Dona. É de risco, não tem como não concordar com você. A questão física, ela é um entrave até para a sequência da carreira dele. Um jogador que poderia ter alcançado até níveis superiores. Ele foi tem gramados hoje em dia que não colaboram, né? Ele ficou próximo, por exemplo, de Barcelona, né, na época dele de São Paulo. A questão é o Cruzeiro confiar que pode recuperar o atleta. Eu acho que no Flamengo também, por conta dessa questão física, ele acabou perdendo espaço, porque o Flamengo hoje tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Pereira. Ele foi pegando, né, um espaço mais lá para trás na fila, né? Outros jogadores acabaram pedindo passagem e pegaram essa vaga de titularidade. Ô Pedro, nesse imaginário do torcedor rubro-negro, do que ele já viu do Rodrigo Caio, do que ele vê da zaga do Flamengo, Rodrigo Caio, saudável, é 100% titular no Flamengo, jogador que é torcida, enfim, que dentro de campo não dá para abrir mão? Olha, Mari, a expectativa até, enfim, internamente no Flamengo, todo mundo considera que ele tem um nível muito alto, o Rodrigo Caio, nível técnico, nível de apresentação para ser o titular do Flamengo. Só que ele precisa de sequência, né? E encaixou um momento agora que o Fabrício Bruno, por exemplo, que joga ali mais pelo lado direito, embora o Rodrigo, por vezes, já jogou pelo lado esquerdo também, mas você tem o Fabrício e o Léo Pereira, dois zagueiros em bom momento. Então é difícil você desbancar um desses dois zagueiros. Não é uma fase de instabilidade individual de nenhum dos dois ali para você... de repente apareceu uma brecha aqui, vamos colocar o Rodrigo para ver se ele engata uma sequência. Não foi o caso nesse momento. Então ele acabou prejudicado por essa série de lesões aí. É um jogador muito profissional, né? São só elogios ao Rodrigo Caio internamente o tempo todo, e que realmente vem batalhando contra isso. Mas sempre tinha uma grande expectativa da torcida do Flamengo. O Rodrigo vai voltar, Eu lembro que no ano passado ele voltou contra o Picos na Copa do Brasil, o Alto, né? De Picos, voltou na Copa do Brasil em Volta Redonda, foi bem, enfim, com passes assim, verticais e tudo mais, mas logo depois teve um jogo contra o Corinthians e se machucou no joelho e ficou um tempo fora. Então isso que causa muita apreensão. É essa questão do Rodrigo Caio que de fato causa muita apreensão. Mas ele já vem um tempo aí só treinando e tudo mais, mas não apresenta problema físico. A questão é jogar mesmo. Então é essa indefinição que causa até na diretoria essa quase certeza de não renovação, que não vale a pena renovar com ele ao fim do ano. Vou pedir até para torcedores do Cruzeiro, agora pensando pela ótica celeste da história, mandar pra gente, mandar no Twitter, Mariana Spinelli, manda lá, Mário, eu concordo, eu acho que é arriscado, pra gente ver também o sentimento de quem, da nossa audiência aqui sobre essa contratação. Ótica do Cruzeiro. O Cruzeiro não viveu, a gente sabe, um momento financeiro fácil, e ele tem se reestruturado com um perfil de contratações.
pegando os jogadores que às vezes perdem espaço nas equipes, jogadores jovens, encontrando, fazendo aquele garimpo de jogadores. O Rodrigo Caio foge um pouquinho, Henrique Dourado também fugiu um pouco desse perfil. Para o Cruzeiro, faz sentido ir atrás do Rodrigo Caio? Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz justamente pela qualidade do jogador, que a gente tem falado assim. E esses nomes que você citou, o mercado que o Cruzeiro fez, o Pepa conseguiu potencializar. Né, essas peças, esses atletas. Ele conseguiu um bom encaixe coletivo e destaques individuais também. Então, assim, claro que ele perde depois por lesão, e aí tem... Quando o Cruzeiro vai no mercado, aí tem Ramiro, e aí tem Vital, e aí são jogadores que também fazem parte de um imaginário do que já desempenharam, mas que na atualidade, recentemente, não estavam conseguindo desempenhar. O Cruzeiro faz uma aposta, essa aposta começa a se pagar ao longo da temporada, principalmente, né, nessa sequência do Pepa, quando ele consegue encaixar um bom futebol. Eu acho que o Rodrigo Caio está um pouquinho acima, né, desses jogadores que eu citei e do mercado, como você bem disse. Mas eu acho que sim, eu acho que dando conta de todos esses pontos que a gente levantou, é um nome muito bom, sim. Eu acho que faz sentido pela capacidade que ele tem na parte técnica, a gente está falando, e pela casca que ele tem. Ele é um cara que pode mesclar com alguns jovens jogadores ali do Cruzeiro e dar mais experiência pro elenco. E eu acho que ele vai ter a sequência que ele não tem no Flamengo. Porque aí, quando é o que a gente está falando, não é só a questão física, a lesão. É porque tem outros jogadores que estão jogando mais no momento. Não estão dando brecha. Não permite que sinta falta dele também, né? Exatamente, né? O torcedor do Flamengo, talvez no imaginário, ele vai esperar o Rodrigo Caio como um titular. Só que no momento o Fabrício Bruno está muito bem. Você tem o Léo Pereira. No Cruzeiro, acho que ele chegaria estando bem, né? Passando, óbvio, né? Nos exames médicos, estando saudável. Acho que ele seria um cara para agregar bastante ao Pepa e a equipe. Tem bastante qualidade. Pedro, para te liberar, então, é o Flamengo que, querendo ou não, ele faz essa renovação, às vezes, até de forma natural, né? Porque é o Vidal que não quer renovar, é o Rodrigo Caio agora nesse processo também de já ter outro interesse, o Marinho saindo também, naturalmente vai renovando o elenco. Vai deixando o mercado falar, né, Mari? Vai deixando o mercado falar porque todos os contratos no Flamengo são muito bem amarrados e são contratos altos. Então é difícil você, assim, simplesmente você pegar o jogador e tentar encaixar em outro clube. O mercado tem que se manifestar e aí o jogador ter essa ideia de sair para você fazer um acordo. Acho que o caso Marinho deixou isso muito claro, né? O São Paulo até tentou tirar o Marinho, o jogador não queria e não houve acordo. Então teve que ter uma proposta melhor do Fortaleza, aí chegar o Flamengo com o Marinho, costurar tudo, fazer um acordo para ele sair, porque é um contrato muito bem amarrado, um contrato muito vantajoso também para quem joga no Flamengo hoje. Então, aos poucos, esse ciclo aí, você imagina, por exemplo, só para fechar mesmo, o Vidal tendo que sair para o futebol chileno agora, o valor do Vidal na Folha agora. O Vidal tem um salário altíssimo no Flamengo, assim, muito possivelmente entre os 2, 3 primeiros salários ali do Flamengo. Você imagina ele sair para o Colo-Colo, no futebol chileno agora, nesse momento, porque ele teria que abrir mão, uma composição com o Flamengo. Então é muito complicado, de fato, você fazer essa reformulação, mas quando o mercado chama, aí a reformulação acontece. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. Então, para a gente também já falar sobre essas saídas do Flamengo. Se você parar para pensar, não são jogadores desses aí que o Pedro trouxe aqui numa lista de Vidal, Rodrigo Caio agora ventilado no Cruzeiro, Marinho fazendo a postagem dele, agradecendo a passagem no rubro-negro, não é nenhum jogador que fala, não, o comprometimento do calendário, jogadores fundamentais para o prosseguimento do campeonato não afeta. Não. Eu não vejo o torcedor do Flamengo lamentando. Acho que o Rodrigo Caio muito mais o emocional, se vier a fechar, né? Sim. Do que efetivo dentro de campo. Na perspectiva do, poxa, poderia ter dado mais certo do que já deu, né? Por conta das lesões que a gente já pontuou. Mas não, o Flamengo ele consegue encontrar maneiras de sobreviver sem esses atletas que aos poucos, né? Até vão se autodispensando, justamente por conta do desempenho. Já não faz mais tanto sentido, o encaixe já não acontece, a expectativa, por exemplo, com o Vidal foi lá no alto. O Flamengo ele faz um movimento interessante, é um cara muito experiente, é um cara que poderia agregar demais e talvez ali em determinado momento até agregou, mas não depende disso. O Flamengo não depende do Vidal, o Flamengo não depende do Marinho. Eu acho que são ciclos naturalmente encerrados no time.
eles têm se fechado sem necessariamente, às vezes, o Flamengo tomar essa decisão, que às vezes o torcedor cobra, né? Sim. Que o próprio Flamengo tome essa decisão, mas tem partido muito mais de uma forma interna e, como o Pedro disse, de um mercado falar e de um mercado falar, chamar esses jogadores. Falando em mercado... Tem gente, vou falar igualzinho o Thales falou, porque ele tá falando igual o apresentador aqui, mas tem gente chegando, o Alan, e tá dando... Não, mas a novela, né? Então, tá chegando, desabafa, eu entrei de férias, ele tava chegando, eu voltei de férias, ele tava chegando. Ainda não chegou. O Flamengo aceitou mudar a proposta? É isso, Tati? Eu fiquei sabendo o seguinte, o Flamengo aceita mudar a proposta, só que aí como tá chegando um novo treinador no Atlético Mineiro, já querem paralisar a negociação. O Filipão, né? Chegou no Atlético Mineiro. O Filipão tá querendo que não negocie, porque o Flamengo já é um rival direto na briga. Ele tá mordido pela final da Libertadores. Não, ele tá assim. Eu acho que o jogador tem o desejo de se transferir. Pro Atlético Mineiro precisa de dinheiro. Tá cozinhando o Flamengo pra ver se aparece outro Tati clube. foi no ponto crucial. Sim. É a vontade do cara, do Alan. Não, aí não tem jeito. Se ele não tem mais vontade de jogar no clube, não adianta ele ficar ali, porque mesmo que ele faça parte do elenco, ele não vai conseguir render. Psicologicamente e emocionalmente, ele não está preparado para aquilo ali. Ele não quer ficar ali. Então não adianta, você vai estar ali pagando, vai estar pagando em dia, não importa, mas ele não está feliz, não vai adiantar. Aí ele não vai conseguir entregar para o seu time o melhor potencial que ele tem. E ele se transferindo, aumenta a empolgação, a autoestima dele muda, ele volta a ser o Alan. Tu jogou lá, tu sabe como é que é vestir a camisa do malvado. Pô, mais um Quem estudo, nunca né? vestiu é louco pra vestir. Pode falar que não, mas quando chegar na Maracanã, o Alan é a raça flor, qualquer outra torcida, arrupia até os cabelos que não tem, que estão crescendo, porque o doutor viu que fez um ótimo trabalho. Mais um ex-fluminense, né? Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Tem mais um. Pedro. É um time... Você tá querendo comprar briga com o Thales. Ele tá aqui, ó. Eu não tô querendo comprar briga, mas tá é um Aliás, ciclo, né? Cadê a Libertadoresinha? Desde que a Tati Tavares trouxe pra gente fazer uma fezinha pro Fluminense ganhar a Libertadores, ela trouxe um troféuzinho lá de Buenos Aires. Sim. O Fluminense entrou numa fase, esconderam o troféuzinho da Libertadores, não tá mais aqui. Foi o Thales. Agora, deixa eu fazer, foi o Thales mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Pulgar tá bem. Sim, muito bem. O Flamengo tem o Thiago Maia, tem o Igor Jesus, tem o Vitor Hugo, tem o Gerson. Há necessidade dessa contratação? Mas tem muitos jogos, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, Ótima resposta. tem Aí eu Campeonato vou fazer Carioca. a tréplica. Mas aí você pega uns caras muito grandes que ganham muito e deixa muito de fora. Não pode azedar? Eu acho que poderia, assim, nesse momento ali... É lógico que a gente já falou do Vidal, que também é outro jogador. Ainda tem Vidal, me esqueci. Não, o Vidal tá de saída. Então, mas já só... assinou? Já tá meio... A princípio era para dezembro, né? Tá meio claro que vai sair. Então, mas para dezembro. Então, assim, você vai ficar com um elenco muito cheio nessa posição. Nesse momento, você pode segurar. A não ser que você tirasse um jogador que ganha um salário muito alto, que é o caso do Vidal, que não está entregando um potencial que a gente esperava. E aí sim você pode contratar o Alan no lugar dele. E quem sai se o Alan chegar, Tirso? Assim, no meu ponto de vista seria o Vidal. Não, mas no time titular. Thiago Aí Maia, não, né? aí ele vai brigar por posição e nesse momento ele não é titular. Tem que ver como é que ele está fisicamente, como é que ele está... Porque ele é enjoado. Muito bom, mas não adianta... Tirar o Assim, a gente está Pulgar, lembrando dele num momento muito bom da carreira. Sim. Mas o momento dele hoje não é tão bom. Então ele tem que ali começar primeiro a se adaptar ao seu estilo de jogo. Porque joga muito. A gente precisa ir pro break, mas só vou lembrar rapidinho, porque do mesmo time, que era o Jair, jogou muita bola, estava numa fase mais para baixo, o Vasco trouxe, e é um dos principais jogadores do Vasco mesmo nessa fase. Sim, mas não tem tanta competitividade de jogadores para posição. É o único, né? Ele é o dono, ele é o dono da posição. Ele é unanimidade ali. Acho que o Thiago Maia que vai dar um problema. Ali acho que a briga vai ser... Mas o Thiago Maia também faz uma função tática importantíssima. Não, e é uma competição legal. Né, exatamente. Essa aí que é bom pro treinador, pô. Muito bem. Eu tava chegando hoje aqui, agora eu vou me esquecer o nome aqui. Pera aí, ó. Cadê o menino? Poxa vida. Porque o Vidal fala pra caramba, eu perdi o nome do menino que tava aqui. Me abraço. A Felipe Vascaíno de Realengo. Eu adoro o programa, eu gosto da Tati, eu gosto do Flávio, do Atisson. Filipão, beijo pra você. Não sei se já chegou a Realengo essa hora, né? Que ele tava aqui 9 da manhã, o trânsito não tá legal. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi aqui mais um vídeo aqui do nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Isso aí. Lá e o Flamengo
chegou agora a um acordo de aumentar essa oferta aí para o Atlético Mineiro, que no momento era de 40 milhões de reais e agora o Flamengo está disposto a pagar 45 milhões de reais, muita grana. Então o Atlético Mineiro está precisando aí dessa venda aí, é muito, 45 milhões de reais para um volante, jogador brasileiro de 26 anos. Dificilmente o Atlético Mineiro conseguirá uma proposta superior a essa que o Flamengo está fazendo. Então eu acho muito difícil aí o Flamengo não contratar a ala ainda com a abertura da janela 3. Eu acho que a partir do dia 3 aí, semana que vem, o Flamengo deve anunciar a contratação de ala aí, mais um volante meio campista, 26 anos, muito bom jogador, que vai vestir a camisa do Flamengo. Esse foi o nosso vídeo, peço a vocês que deixem seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Dini, para deixar os créditos de direitos autorais e também dos donos da bola aí do Rio de Janeiro. Esse foi o nosso vídeo, ficamos por aqui e até a próxima, galera.